Olá! Ser advogado, juiz, promotor, passar em um concurso público. Esses são alguns dos sonhos de quem procura a graduação em Direito. É justamente por essa grande demanda que o Brasil tem sozinho mais faculdades de Direito do que todos os países no mundo juntos. O doutor em Direito, Humberto Góes, faz uma reflexão sobre o ensino jurídico brasileiro. O que é direito? Para que se possa ensiná-lo? As percepções dos sujeitos sobre o direito, o ensino jurídico e os direitos humanos. Tese apresentada ao programa de pós-graduação em Direito como pré-requisito à obtenção do título de doutor em Direito. Orientador, professor doutor José Geraldo de Souza Júnior. Para o debate que acontece no segundo bloco, estão aqui conosco Enea de Stutz e Almeida, doutora em Direito, e Ulisses Schwartz Viana, doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos a um breve resumo do tema. São 1.308 faculdades de Direito espalhadas pelo território brasileiro. A última pesquisa do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, de 2015, revelou que mais de 813 mil alunos foram matriculados no curso de Direito, 10,42% do total de universitários brasileiros. Até 2013, a administração dominava este ranking. Agora, Direito tornou-se a maior graduação do Brasil. E 82,3% desses estudantes estão nas instituições particulares. O programa de hoje vai refletir sobre o ensino jurídico atual. Quem são esses alunos? E como são as aulas, as provas e a pedagogia de uma forma geral. Oi, Humberto, seja bem-vindo à academia. Muito obrigado pelo convite. Humberto, é possível definir o que tem atraído tantos estudantes para o curso de Direito? E eu aproveito para te perguntar, a gente, na verdade, fazer um esclarecimento sobre a sua pesquisa. Foi um recorte que você fez? A primeira coisa importante é perceber que o curso de Direito está intimamente relacionado ao sucesso profissional. Existe uma perspectiva de mercado que faz essa relação e ela é amplamente absorvida pelo senso comum. Quanto ao recorte, o que eu percebo é que eu não podia ter acesso a todas as faculdades de Direito. Então eu resolvi adotar um método de pesquisa, que é o método antropológico, para que a partir dele eu entenda a dinâmica do funcionamento da Faculdade de Direito. A partir dessa dinâmica, eu consigo perceber quais as relações que essa faculdade estabelece com o todo do ensino jurídico. A gente pode dizer que esse recorte, ele é um reflexo do que acontece nas outras instituições de ensino? Sim, porque, de alguma forma, o que acontece nas instituições de ensino se reproduz em outros lugares. Mas eu não posso generalizar todas as conclusões. Eu posso até dizer que várias delas são generalizáveis, mas eu não posso dizer que é a minha pretensão universalizar as minhas conclusões. E que direito é esse? Bom, pensando no direito relacionado ao sucesso, a formação em direito relacionada ao sucesso, a gente também tem uma redução da compreensão do próprio direito. A gente tem uma simplificação, porque se esse sucesso está intimamente relacionado à aprovação em um concurso público, a formação que é suficiente para esse concurso público certamente não é uma formação profunda, não é uma formação que ensine a pensar, mas uma formação que esteja intimamente relacionada à aprovação, ao treino de questões. Você fala na sua pesquisa sobre várias pedagogias, né? Temos algumas aqui, pedagogia do medo, pedagogia do resultado, pedagogia da resistência. Você pode exemplificar para a gente entender melhor? Bom, eu entendo que, por se tratar de um espaço de ensino, esse espaço é eivado de formatos pedagógicos, que na verdade compõem a pedagogia central da experiência, a experiência pedagógica central da formação em Direito. Então, o que eu chamo de pedagogia é a forma de ensinar e aprender. Essa forma de ensinar e aprender passa por alguns princípios. O princípio do medo, o princípio do resultado, que é também o princípio da indiferença, porque pensando no resultado, o mundo parece muito
estranho, você não pode pensar a partir da realidade, sim a partir do treino, porque você precisa do resultado. Você tem a pedagogia da reprodução, que o princípio central é a reprodução não de normas, porque ao contrário do que muitas pessoas podem dizer, nós não temos um legalismo, um positivismo hoje estabelecido. O que eu diria, nem um liberalismo. O que eu diria é que nós temos arremedos de. E esses arremedos estão, na verdade, constituídos a partir da perspectiva da reprodução. Fragmentos da norma, perspectivas do liberalismo, mas não necessariamente o liberalismo, fragmentos do legalismo, ou uma perspectiva de legalismo, mas não necessariamente um legalismo propriamente dito. Nós temos um silenciamento, esse eu considero mais grave, porque a partir da necessidade de produzir resultado, de reproduzir coisas, de até mesmo configurar um modelo de ensino, nós temos o silenciamento da diferença, o silenciamento daquilo que não parece estar relacionado a esses outros pressupostos, e a resistência, que aí a gente se dá de duas formas. Uma resistência que é para transformar essa formação em cada vez mais voltada para o concurso, porque em alguns momentos ela não é, e uma resistência que se dá para ter uma formação mais profunda, voltada para a realidade. Uhum. A sua análise, ela não é só comportamental, né? Eu percebi que existem alguns recortes, algumas imagens de provas. O que é possível perceber pela prova do aluno? Bom, primeiro, o método antropológico é um método que procura enxergar profundamente as dinâmicas daquele lugar. Então, eu precisava compreender aquilo que a gente chama de totalidade. Enfrentar a pergunta de pesquisa, que é exatamente o que é direito para que se possa ensiná-lo, numa perspectiva de que a compreensão de direito define a pedagogia, eu precisava encontrar essa dinâmica. E para isso, compreender essa dinâmica. E para isso eu precisava ter acesso a várias coisas. As aulas, a prática jurídica, as provas, a forma como os professores ensinavam, as suas referências. Então, a prova é fundamental para eu entender qual é a concepção de direito que eles trazem, qual é a concepção de direito que eles exigem que os estudantes e as estudantes absorvam. Então, a partir da prova eu percebo, por exemplo, essa perspectiva do arremedo, de normativismo, de legalismo, de liberalismo, percebo a necessidade de memorização, percebo a necessidade de compreender o direito a partir do fragmento, e não de uma compreensão profunda do direito e da forma como se trabalha com o direito, porque parece mais importante passar no concurso público do que aprender um trabalho. E o curso de Direito ainda é uma formação profissional, ou pelo menos pretende ser, né, uma formação profissional. Ok, bom, além desse estudo de caso, né, Humberto, você usou alguns livros que embasaram a sua pesquisa, que a gente vai ver agora. Pedagogia do Oprimido, autor Paulo Freire, editora Paz e Terra. A Reinvenção dos Direitos Humanos, autor Joaquim Herrera Flores, editora Fundação Boitox. O que é Direito, autor Roberto Lira Filho, editora Brasiliense. Bom, Humberto, agora a gente abre espaço para que você complemente o seu raciocínio e exponha aqui para nós outras questões que não foram conversadas na nossa entrevista. Bom, é importante perceber que toda pesquisa começa com uma pergunta. O que eu faço, primeiro, é recuperar a pergunta de pesquisa do professor Roberto Lira Filho, num livrinho que é também uma conferência, chamado O que é Direito para que se possa ensiná-lo. O professor Roberto Lira Filho foi muito importante na construção de um saber sobre ensino jurídico, sobre a formação jurídica brasileira, e ele deixou esse projeto inacabado pelo fato de ter morrido em 1986. Então, eu recupero essa pergunta de pesquisa para, a partir dela, desenvolver uma pesquisa que ele chamava de uma pesquisa de relação sociológica e filosófica. Porque o Lira Filho, numa ideia de complexidade da pesquisa, não separa o conhecimento filosófico do conhecimento sociológico ou da realidade propriamente dita. Nesse sentido, eu absorvo tanto o método Paulo Freire, eu faço uma adaptação do método Paulo Freire com o método da antropologia, que é o método etnográfico, para eu conhecer a realidade da formação em direito hoje no Brasil. Essa realidade, me parece que está, até pelo método de pesquisa que eu utilizo, eu não posso fazer afirmações categóricas, então eu sempre trabalho com a perspectiva do me parece, do pode ser. Então, me parece que a formação jurídica hoje está completamente capturada pela noção de concurso público, por essa ideia do concurso público, que não é uma ideia qualquer. Existe um mercado hoje do concurso público, esse mercado tensiona as faculdades de direito, esse mercado compreende
a Faculdade de Direito como um lugar de reprodução da sua perspectiva econômica, da sua perspectiva política, da sua perspectiva filosófica, digamos assim, e esse mercado exige essa adaptação. Eu diria até que esse mercado dialoga muito intimamente com o fato de a universidade também ter aberto espaço para que outros e outras pudessem chegar à formação em direito. Porque o ensino jurídico sempre foi dominado pelos mesmos grupos sociais, pelas mesmas classes sociais. Em algum momento, quando há a abertura da universidade, essas classes sociais que sempre ocuparam esse espaço, e a partir dali ocuparam os espaços de poder que o curso de Direito proporciona, essas pessoas começaram a sentir que havia talvez uma probabilidade de perder esse espaço lá fora, o que não é verdade, né? Porque enquanto um estudante ou uma estudante mais pobre precisa, depois que se forma, passar muitos anos estudando para passar no concurso público, talvez até passar num concurso, naquilo que eu chamo de baixa burocracia do Estado, numa burocracia intermediária, o filho das classes mais abastadas pode terminar o curso de Direito, passar os 3 anos, que é o lapso temporal exigido para um concurso na magistratura ou no Ministério Público, apenas estudando, e depois ele passar imediatamente para esses concursos. O estudante mais pobre não tem essa possibilidade. Eles têm que ficar estudando à medida que eles trabalham, porque seus recursos financeiros, os pais deles não podem pagar para que eles fiquem apenas estudando. Então, talvez essa perspectiva imposta pelas classes dominantes à formação em Direito impõe que o curso de Direito seja cada vez mais simplificado, porque ele serve a esse propósito de garantir a aprovação no concurso público. Enquanto que outras pessoas não vão alcançar isso. Talvez elas parem na baixa burocracia, talvez elas parem na burocracia intermediária, porque elas não têm condições efetivamente de fazer uma formação em Direito para alcançar esse objetivo de ocupar um cargo de mando na sociedade. E isso define as pedagogias em que o curso de Direito está formatado. É a pedagogia do medo, que é a ameaça mesmo, né? O professor que entende certo conteúdo ou certa forma de pensar o direito como ideal, ele impõe a memorização, ele cobra a memorização, ele constitui um modelo de prova, que é um modelo de prova baseado na perspectiva do medo. O estudante absorve esse professor, percebe esse professor como um crivo para a sua formação, ou seja, se ele passa por mim, ele passa bem. E tudo isso intimamente relacionado com o resultado, com a reprodução, com o silenciamento da diferença e, por outro lado, com a resistência. Então, essa é a formação em Direito que eu enxergo hoje. Ok, muito obrigada pela sua exposição. Daqui a pouquinho a gente continua, né, a nossa conversa, porque agora vamos para um breve intervalo e já retornamos. Tem debate daqui a pouco. Estamos de volta. Hoje a Academia fala sobre a maior escolha dos estudantes brasileiros na hora de decidir qual profissão seguir. O curso de Direito é o preferido da maioria dos alunos. Constatação da última pesquisa do INEP de 2015. Agora vamos debater como é esse direito ensinado nos dias de hoje com os nossos convidados. Enea de Stutz e Almeida, doutora em Direito, e Ulisses Schwarz Viana, doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito. Vamos ao debate, então. Sejam bem-vindos à Academia. Podemos começar com você, né? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Humberto, eu gostaria de abordar 2 questões e gostaria que você refletisse um pouco a partir da sua pesquisa e também desses dados, né, que foram trazidos aqui pela produção do programa. Considerando-se que mais de 10% dos alunos de graduação estão cursando o curso de Direito, e que desse percentual, mais de 80% estão em instituições privadas, e a partir também da constatação de que em muitas dessas instituições privadas existe hoje uma prática no sentido de as disciplinas que nós chamamos de propedêuticas, né? Aquelas que dão justamente uma formação mais humanística, como sociologia, filosofia e às vezes até ciência política, enfim, são ministradas por videoconferências, uma coisa mais massiva, né? Sem aquele contato aluno-professor. Isso faz diferença para melhor, para pior, ou é indiferente a partir dessas pedagogias que você constatou na sua pesquisa? Essa seria uma questão. E a outra questão que eu gostaria que você
explorasse um pouco em que medida essas pedagogias, e aí se quiser já pode até acrescentar essa reflexão sobre essas novas formas de ministrar aulas, né? Em que medida isso influencia para bem ou para mal, ou se é indiferente, na formação de uma democracia, de uma democratização maior, de uma participação democrática maior da população brasileira, tendo em vista que os cursos de direito são vistos e são efetivamente, ou deveriam ser efetivamente, muito importantes na formação da cidadania das pessoas. Então, você até constata isso na sua pesquisa, que muitas vezes a própria formação, independentemente dos resultados, já ajuda nessa formação, nessa melhoria da qualidade da cidadania da população que frequenta esses cursos, desses estudantes e dessas estudantes. Então, eu gostaria que você fizesse um pouquinho a reflexão da qualidade da nossa democracia, se tem ou não influência nessas pedagogias. Bom, obrigado pelas perguntas, professora Eneá. A primeira delas, se faz diferença o modelo de formação hoje, principalmente das disciplinas propedêuticas, que são aquelas que aprofundam a perspectiva, o olhar sobre o direito. Eu diria que, dentro dessa ideia de resultado, dentro dessa ideia de reprodutivismo, as aulas por videoconferência, online também, né, muitas vezes dessas disciplinas, porque até 20% dessas disciplinas podem ser dados online, o que eu vejo é que a gente assevera o reprodutivismo. A gente deixa de produzir um alicerce para uma formação jurídica mais profunda. E quando se chega nas disciplinas ditas mais técnicas, o que se tem é a compreensão, e que são compreendidas como disciplinas jurídicas propriamente ditas, é que se tem uma falta de aprofundamento, um olhar menos capaz de perceber o que significa efetivamente uma disciplina como direito civil, direito penal, direito processual. Quanto às pedagogias e a sua influência na formação da democracia, eu diria que o que eu constato é que a formação é um paradoxo. Isso é o mais importante pensar. Se hegemonicamente ela não está voltada para a realização de direitos humanos, não está voltada para a democracia, por outro lado, existem muitos espaços e um contato muito grande ainda com conhecimentos que permite que as pessoas possam, de fato, reconhecer um pouco da democracia. Talvez, para a gente fazer essa análise, é possível e é preciso olhar para a realidade. Hoje, nós não podemos dizer que nós tenhamos profissionais de direito ocupando espaços de mando que efetivamente estejam voltados para a democracia. Eu tenho dúvidas se essa formação em direito que nós, ao longo da história, temos proporcionado, proporciona ao país a uma democracia efetiva. Ok. Professor Ulisses. Professor Humberto, li o seu trabalho com muita atenção. Quero cumprimentá-lo pelo desafio que você assumiu ao propor esse tema, que é um tema que deve ser debatido, é um tema que nós estamos, parece de uma certa forma, a nossa sociedade foge dele, mas que nós temos que encarar, que é a questão realmente do ensino jurídico. E, mais ou menos na linha do que foi suscitado, eu faço muitas vezes uma indagação, eu faço até uma provocação, né? Quando falo assim, você fez doutorado em filosofia do direito. Tem um amigo meu que diz assim, você fez curso para desempregado. Porque realmente como é difícil você trabalhar essa parte zetética, como diz o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, essa relação da zetética, do questionamento, da própria ciência do direito, juntamente com um outro aspecto que é um aspecto complicado, que é uma dicotomia que eu sempre observo, o direito à operação e o direito ciência. E nós estamos hoje num desequilíbrio muito grande, voltado a um direito à operação, a um direito muitas vezes mecânico, preocupado com a redução de número de recursos, preocupado com redução do número de demandas, um direito numérico, um direito meio estatístico, e nesse meio do caminho muita coisa se perde numa cultura manualista, onde hoje nós assistimos do Brasil
que os grandes nomes do direito brasileiro em geral são autores de manuais, de livros que preparam para o concurso, que ensinam a marcar o X na resposta certa. Eu sou professor também, sou seu colega, e muitas vezes eu estou trabalhando direito tributário, com a matéria que eu leciono, e o aluno muitas vezes olha para mim e com aquela indagação, né, muitas vezes latente, isso cai no concurso? E nós estamos perdendo realmente essa dimensão zetética no direito brasileiro, e eu gostaria de ouvi-lo, porque como é tênue essa linha entre o direito operação, o direito que produz decisões, o direito que funciona na prática, tendo que decidir, nessa compulsão decisória, e, ao mesmo tempo, um direito que questiona, um direito que olha para si mesmo e se questiona. Esse ponto de equilíbrio talvez seja uma grande preocupação, e eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Onde estaria este ponto de equilíbrio na formação jurídica entre essa parte que eu chamaria, entre aspas, colocando aqui entre aspas, de operacional do direito, com essa dimensão questionadora, com essa dimensão de autoconhecimento do jurista? Bom, essa pergunta é bem complexa, demandaria um trabalho ainda mais complexo para tentar enxergar essa relação. Porém, eu tenho uma ideia que é a seguinte: nós não podemos pensar a formação em direito como um lugar de formação de operadores, não é? A própria expressão operador do direito, operadora do direito, é uma expressão que talvez indique aquilo que nós estamos fazendo e que nós precisamos superar. Nós não estamos formando pessoas para apertarem um botão. É muito mais complexo lidar com a sociedade. Então, quando as pessoas têm uma capacidade de enxergar profundamente, complexamente o direito, elas também enxergam complexamente a sua realidade, a realidade do direito, a implementação do direito. Então, minha preocupação é tentar enxergar qual é a base da formação dessas pessoas, porque provavelmente com essa base elas vão fazer alguma coisa. E eu espero que não seja ingressar no emprego, mas que elas consigam de fato realizar um trabalho, não é? Porque as pessoas demandam desse trabalho, a sociedade demanda desse trabalho. Então, mais do que apertar um botão, as pessoas precisam desenvolver um trabalho, ou seja, interferir na vida concreta para produzir mais vida, para fazer reproduzir vida, para desenvolver a vida. Nesse sentido, é que não dá para pensar a formação em direito simplificadamente. Quando ela se aprofunda, quanto mais conhecimento se pode ter em torno da formação em direito, maior capacidade de tomar decisões, de elaborar pareceres, estudos, de desenvolver a atividade da advocacia, as pessoas terão. Se elas têm menos conhecimento, menos capacidade de interferir no mundo elas também terão. Então, é mais fácil hoje a gente perceber um caminho comum, que é o caminho do concurso público, porque as pessoas não estão acostumadas a pensar o direito. E elas percebem que a advocacia demanda, por exemplo, uma perspicácia, uma formação mais aprofundada, mais complexa, uma capacidade de pensar rápido, em compreender o conjunto do direito. Então, elas acham que treinar questões é mais fácil do que advogar, que a advocacia demanda tempo, demanda aprofundamento teórico, demanda bastante interesse em conhecer as coisas com as quais está lidando, e outras coisas, como o concurso público, não permite fazer isso, né? Que é um engano, às vezes, alguns juízes, promotores entenderem que o advogado é menor entre os profissionais porque ele não fez um concurso público. Na verdade, a advocacia demanda muito mais capacidade de lidar com a realidade do que estar sentado em certas cadeiras. Mas também não a gente não pode deixar de perceber que hoje a advocacia acabou se tornando um espaço que recepciona a maior parte dos profissionais com baixa qualificação. Então, é preciso pensar a formação em direito para que essa qualificação alcance a todos os profissionais e a sociedade como um todo. Professor Humberto, muito obrigada pela sua presença aqui na academia. Agradeço também a presença dos senhores professores, Eneá e Ulisses.
E toda semana a Academia traz para você um assunto diferente, tema de teses e dissertações da área do direito. A sua pesquisa pode ser tema de um programa também. Se interessou? Então mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. E para ver o Academia desta semana e outros programas, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Tchau!